Salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Antes de entrar no assunto, gostaria muito que você já deixasse o seu like e se você não é inscrito no canal Legado da Fiel, se inscreva no canal, dê essa força pra gente, tá bom? Seguinte, amanhã a expectativa é muito grande, jogo contra o nosso maior rival, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a nossa arena, às 21h30, expectativa muito grande. E esperamos, né, que a mudança de chave tenha ocorrido já no jogo contra o Cruzeiro. Gostei muito do segundo tempo contra o Botafogo. Uma mudança de postura que realmente né, nos leva a ter um pouquinho mais de confiança de que o time possa evoluir, que o time possa jogar bem melhor do que tem jogado e nos dar aí, quem sabe, uma vitória que seria importante, fundamental na largada para chegar às quartas de final desse torneio que é tão importante até pela sua remuneração e por nos levar também diretamente a uma vaga da próxima Libertadores da América que será disputada o ano que vem. O provável time para amanhã, imagino, né? Imagino aqui, a confirmação teremos só amanhã, uma hora antes da partida, mas eu acredito que seja com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, que é a defesa, o sistema defensivo que fechou o ano com 9 vitórias no ano passado, meio de campo com Ranieri Martinez, o Bidon, o Carrilho e o Rodrigo Garro, fazendo ali o losango, e na frente agora Memphis Depay e Yuri Alberto. Detalhe, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogarão pela primeira vez juntos, né, desde a final da desde o final do Campeonato Paulista, que aconteceu agora no mês de março desse ano, quando nós conquistamos o nosso 31º título. Então, um jogo importante, expectativa muito grande, esperamos um grande jogo por parte do Corinthians. E também contando que teremos casa cheia amanhã, possivelmente a casa lotada. Amanhã muita gente, depois que implantaram o sistema de biometria, o cambismo caiu bastante, houve uma liberação de mais de 3 mil ingressos que eram fornecidos como cortesia, que vão para o fiel torcedor, então a possibilidade até de termos um público bem maior e também uma renda bem maior em função da própria captação e da comercialização desses ingressos para o fiel torcedor. Então a expectativa é muito grande, houve um crescimento aí de 15 mil já a mais de reconhecimento facial, o sistema está funcionando, é assim que tem que ser feito. Então você que não é fiel torcedor, né, faça hoje, que hoje você tem possibilidade muito maior de comprar os ingressos, porque mudou o sistema de pontuação. Quem tem pouca pontuação já consegue comprar seu ingresso, é questão de chegar na frente e realmente para poder assistir os jogos do seu time novamente, né, o jogo do Corinthians novamente. Queria falar de uma coisa importante também, que é a dispensa, houve a dispensa aí do treinador do Sub-20, o Orlando Ribeiro, acabou sendo dispensado pela diretoria do Corinthians. Ele chegou no final do ano passado, conseguiu montar aquela equipe que foi vice-campeã da Copa São Paulo, quando nós perdemos na final para o São Paulo Futebol Clube, e depois não conseguiu ainda não tinha conseguido reeditar um bom trabalho, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde andou flertando com a zona do rebaixamento, saiu às duras penas quase rebaixado. No Campeonato Paulista até que está fazendo uma campanha razoável, mas diante da última derrota do final de semana, uma derrota por 4-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, culminou na sua saída. Assim, a diretoria entendeu. Eu acho que agora teremos que ter um outro treinador com outra mentalidade, outra filosofia, já que a base está sendo muito mexida agora em função até da própria dispensa de vários jogadores que foram contratados aí, que não estavam dando resultados. Mais de 50 jogadores já foram dispensados. E sim, né, trazer jogadores que possam realmente dar algum retorno, tanto técnico como financeiro para o clube. Essa é a intenção, de jogadores que possam jogar. É inadmissível hoje no time profissional você não ter condições de buscar nenhum jogador da base em função de não terem condições ou capacidade técnica de estar no time de cima. Então não pode estar no Corinthians um jogador desse. E muitas contratações nesse sentido acabaram sendo feitas. E vamos falar também do amistoso que será realizado no dia 7 de setembro, mas só que lá em Londres. E não é pelo nosso Corinthians, e sim pelo Corinthians Casuals. O Corinthians inglês, o Corinthians Futebol Clube, foi fundado em outubro de 1882 e a partir de 1939 houve a fusão com o Casuals e virou o Corinthians Casuals. O mesmo Corinthians que jogou aqui contra o nosso Master em 1988, no domingo de manhã, no Pacaembu, com a presença de Sócrates, Rivelino, Claudio Cristóvão Pinho, tantos jogadores importantes daquela época. Uma vitória de 1-0 do Corinthians aqui do Brasil, né, contra eles, quando o Sócrates jogou meio tempo para cada time, eles ficaram muito felizes com isso.
Mas esse jogo não foi feito através de um convite do Corinthians, e sim através do São Paulo Athletic Clube, que era o time de ingleses no seu centenário, de 1888 a 1988, tá? E esse jogo vai ser contra a Fiel pelo mundo. Torcidas organizadas espalhadas pelo mundo formarão um time para jogar contra o Corinthians Casuals, lá no estádio, no Armada Group Stadium, que é o campo do Corinthians, e o jogo será no King George Field, que é o campo principal lá do Corinthians, né? Eu tinha até a intenção de visitar esse campo, eu vou fazer uma viagem agora no mês de setembro, mas não deu para ir para Londres, senão com certeza ia até lá para poder fazer uma matéria, alguma coisa para vocês de lá, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas haverá esse jogo, uma confraternização, depois do jogo vai ter um churrasco e tal, então é uma maneira que talvez a torcida do Corinthians espalhada pelo mundo tenha de agradecer, de fazer um entrelaçamento, um envolvimento, uma aproximação desse time que nos inspirou a sermos o Esporte Clube Corinthians Paulista lá atrás, com os nossos fundadores lá, os 5 fundadores, entre um deles, Anselmo Correia, levantou a mão, e por que não Esporte Clube Corinthians Paulista, já que os nomes votados naquele dia eram Carlos Gomes e também Santos Dumont. Então eu queria falar muito desses assuntos, né, da expectativa de amanhã, casa cheia, talvez uma renda bem mais vantajosa do que nós tínhamos antigamente, em função dos 3.000 ingressos que foram totalmente resgatados, que eram dados como cortesia para todo mundo quando ia para o estádio. Isso acabou, né? Pelo menos é o que disse o nosso presidente Osmar Stabile. Esperamos que assim seja, que tenhamos um grande público, uma grande renda, um grande jogo para essa partida. Já falei aqui da provável escalação, falei também da dispensa do treinador Orlando Ribeiro, da base. Agora teremos um outro treinador, esperamos que seja um treinador realmente que consiga ter uma visão melhor dos jogadores que possam ser aproveitados no Corinthians e depois para o time profissional. E também sobre esse amistoso em que eu citei agora, do Corinthians Casuals contra a Fiel pelo mundo. Então é isso, gente. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, dê essa força, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. É importante a sua inscrição, para você é gratuito, e mais para mim vale muito a sua inscrição, vai ajudar bastante o canal aqui a ser desenvolvido, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e como eu sempre digo no final aqui dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, gente. Um abraço.